Vamos lá. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. A gente agradece porque o Senhor é bom, a gente agradece porque o Senhor nos dá o privilégio, Pai, de prestar cultos ao Senhor, onde o Senhor compartilha a sua glória com a gente, Pai, e a gente pode experimentar um pouquinho do que é, de como vai ser lá na eternidade, né? Abençoe a vida de cada um, esteja comigo nesse momento, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, infelizmente, pessoal, na semana passada, como teve o feriado, muita gente não veio. Mas a Karen, ela deu uma aula muito boa sobre sentimentos. Nossa, por que vocês estão tão longe? Vem mais perto aqui, por favor. Eu vou ficar com baixa autoestima. Então, vamos lá. Então, na semana passada, a Karen deu uma aula muito boa, especialmente para nós orientais, que ela falava sobre sentimentos. E como reconhecer os sentimentos é uma tarefa muito importante, porque Deus nos criou com sentimentos, mas, infelizmente, a igreja ela acaba, às vezes, falando coisas, ensinando coisas não muito certas, né? Falando, por exemplo, assim, não, o cristão não sente tristeza. Por quê? Porque Jesus é a alegria da salvação, né? Então tem várias coisinhas que a igreja, ao invés de nos ensinar como lidar, ela acabou nos ensinando em como reprimir. E na aula passada, então assistam lá, a Karen ela preparou 47 slides, cara. Mas foram 47 slides de boinhas, falando justamente assim de como a gente pode olhar para os nossos sentimentos e santificar nossos sentimentos, tá? Hoje eu vou falar uma coisa um pouquinho parecida com o que a Susan ela comentou na aula dela. Ela falou que ela... Qual que era o nome da sua mãe mesmo, Susan? O nome da sua mãe em português? Tereza. Então a Susan falou assim, eu sou praticamente uma Teresa Júnior, né? Porque existe um dito, eu não sei se em português tem, mas em inglês é The apple doesn't fall that far from the tree. Existe esse dito em português? Que a maçã não cai longe da árvore? Talvez, acho que em português é filho de peixe, peixinho é, né? Então existem muitas coisas que a gente carrega desde o momento que a gente nasceu, porque os nossos pais nos ensinaram dessa maneira e fica tão impregnado dentro de nós que a gente já não consegue mais distinguir sozinho se esse pensamento é um pensamento bom ou se é um pensamento pecaminoso. A gente só consegue entender que é um pensamento que está dentro de nós e que acaba entrando no nosso modus operandi, né? Então, hoje a gente vai tentar retroceder um pouquinho, pensar um pouquinho com muito respeito para com os nossos pais, mas tentar identificar quais são essas coisinhas que acabam afetando o nosso jeito de viver, acaba gerando pecados bem enraizados dentro de nós e a gente precisa aprender a lidar. Gi, você muda, por favor? Então, agora, para quem não sabe, eu estou estudando psicologia. Existe a psicologia existencialista e eu aprendi esses termos aqui: Unwelt, Mitwelt e Eigenwelt. E o que é cada um? E é muito importante a gente entender isso, e eu me encantei com essa matéria, porque a professora era extremamente boa, e segundo, porque para mim fez muito sentido. Então, Unwelt é como nós nos relacionamos com o mundo. Então, querendo ou não, esse mundo nos influencia. Querendo ou não, a minha vontade de ter um celular é o meu relacionamento com esse mundo, porque os objetos que tem aqui, elas não passam batido em mim. Eu me relaciono com os objetos desse mundo, né? Então, Unwelt é isso, é o mundo ambiente, é o mundo em que habitamos. E o Mitwelt é o quê? É o nosso eu com o outro. É como eu me relaciono com o outro, como o outro me influencia e como eu influencio o outro. Então são os relacionamentos. E o Eigenwelt é o relacionamento com nós mesmos. Então todos nós vivemos esses três mundos ao mesmo tempo. Nós nos relacionamos com o mundo físico, nos relacionamos com o próximo e também nos relacionamos com nós mesmos, tá? E esse negócio é tão maluco
que esses 3 relacionamentos, a gente não consegue fazer uma separação muito boa, porque elas se influenciam a tal ponto que praticamente elas se tornam uma só. Eu arrisco dizer que é tipo sei lá, é uma dança assim tão bem elaborada que às vezes a gente não sabe direito onde uma começa e o outro termina, tá? Desculpa, eu tô com uma tosse e não tá, tô tossindo bastante, mas eu fiz o teste, tô bem, tá? Então vamos lá, a gente se influencia, então volta lá rapidinho. Então muitas vezes a maneira como eu me relaciono com o meio ambiente vai determinar a maneira como eu relaciono comigo mesmo. Então, por exemplo, se eu consigo comprar uma maçãzinha, eu vou olhar para mim mesmo e falar, nossa, eu tenho um pouco mais de valor. Porque aquilo que eu me relaciono com o mundo está falando quem eu sou. Ou às vezes, quando eu me relaciono com o próximo, acaba afetando a maneira como eu me relaciono comigo mesmo, né? Então, só para vocês terem uma ideia e vocês verem que todo o meu investimento no curso de psicologia está valendo a pena. É isso, gente. Nós somos esses 3 mundos. Assim, a gente se relaciona com o físico, a gente se relaciona com o próximo e a gente se relaciona com nós mesmos, tá? Então pode passar, gente, por favor. Agora sim, a minha história me condena, tá? Então a nossa família, querendo ou não, ela é o lugar principal que nos molda. Não só a família, mas a cultura também tem um poder muito grande de moldar quem nós somos. E existem tantas coisas que a gente aprende desde pequeno que a gente já não consegue encontrar outra maneira de viver. Então, por exemplo, os adolescentes hoje com as redes sociais, eles não pegaram a época que não tinha redes sociais, então a vida deles é uma vida virtual, né? E virtualmente a gente sabe que existem muitas maquiagens, muitos filtros, não só filtros de deixar a aparência mais bonita, mas filtros de histórias, onde a gente apenas conta coisas boas de nós, né? Então os adolescentes hoje eles têm uma dificuldade muito maior de lidar com o hedonismo do que nós tínhamos. A gente já tinha um rolê difícil contra o hedonismo, mas agora os adolescentes, devido aos estímulos, é algo muito, muito, muito mais forte para eles. Hedonismo é o quê? É a busca pelo prazer próprio. Então a gente quer o tempo todo sentir prazer, o tempo todo a gente quer fazer coisas que nós gostamos, o tempo todo a gente quer fazer o que é bom para nós, e a gente acaba sendo muito pouco resiliente às dificuldades da vida. Tanto que, acho que a maior dificuldade que as empresas estão tendo ultimamente é de conseguir manter os funcionários lá. Por quê? E isso, acho que a minha geração já começou a ter essa síndrome, né? A gente vai lá na empresa, aprende por 2 anos e fala, cara, tô com tédio, já aprendi tudo que eu gostaria de aprender, eu vou mudar para tentar aprender de novo. E toda vez que eu deixo de aprender, ou seja, toda vez que eu deixo de receber algo que para mim é valioso, eu vou mudar, porque eu posso ir para outro lugar e encontrar coisas que para mim são coisas boas, né? Então, família e cultura são 2 coisas que nos condenam. Se você falar assim, cara, a minha cultura não me molda. O cristão tem esse costume de falar, né? Não, a cultura não me molda, quem me molda é Cristo. Ele está parcialmente correto, tá? Mas eles têm sim uma influência muito grande da cultura. E não só isso, a família ela é extremamente determinante em nossas vidas. A maneira da gente pensar, grande parte vem do nosso berço familiar. E é uma coisa que a gente precisa aprender a olhar, a questionar e a trazer à luz da Bíblia, tá? E eu acho que hoje, a aula de hoje é mais ou menos para a gente pensar um pouquinho por esse caminho. Pode passar, gente. Então, olha só que interessante. Abraão, Isaac e Jacó, acho que é a história mais famosa que fala sobre gerações na Bíblia. E é interessante como alguns padrões pecaminosos acontecem nas 3 histórias. Alguns vão falar, nossa, mas é um problema espiritual.
Será que é um problema, assim, é uma maldição espiritual, onde espiritualmente o pai acaba passando para o filho os pecados, os filhos acabam cometendo? Ou será que é algo comportamental? Eu vou adiantar para vocês que não dá para saber. Eu acho que o espiritual e o comportamental é algo que está tão relacionado, tão junto, que mais uma vez a gente não sabe onde começa e onde termina. Claro que através da espiritualidade a gente consegue quebrar comportamentos que a gente aprende com as nossas famílias. Então, os dois são extremamente juntos, a gente não consegue saber exatamente. A Bíblia não está falando, quando eu estou trazendo isso, a Bíblia não está falando, olha só, como você passa os seus pecados para os seus filhos. O que a Bíblia está fazendo aqui, ela está relatando coisas. E como ela relata, empiricamente a gente pode falar. Eu estou ficando inteligente, não as palavras que eu estou usando. Empiricamente a gente consegue entender que, muitas das vezes, o pecado dos nossos pais acabam sendo os nossos pecados também. Então, Abraão, Isaac e Jacó, eles tiveram alguns pecados em comum. Uma deles eles tinham uma tendência muito grande para mentir. Então, Abraão, ele foi lá para uma cidade que ele não conhecia. A esposa dele era muito bonita. E ele mentiu, falou assim, essa é minha irmã. Porque se eles descobrirem que ela é minha esposa, eles vão me matar. Então, eu prefiro mentir. Ele até deixou a esposa ser levada. Isaac fez exatamente a mesma coisa. Ele mentiu. Ele foi para uma terra desconhecida e falou, a minha esposa, Rebeca, ela é minha irmã, na verdade. E ele foi levado também. Ela foi levada e deu ruim. E Jacó, a gente sabe que é um mentiroso, nasceu mentiroso, começou mentindo já, ele começou trapaceando, mentiu inúmeras vezes, mentiu para o pai, mentiu para o tio, mentiu para todo mundo. Então, é um comportamento que a gente sabe que se repete. Outro comportamento que se repete também é ter o filho preferido, né? Então, Abraão teve um filho favorito, que era Isaac, a ponto de ele deixar Ismael morrer. Assim, a esposa, como que é a história, né? Nasce Isaac, quando Isaac desmama, Ismael ele faz uma piadinha, ele ri de Isaac. Sara não gosta e fala assim, Abraão, manda esse moleque embora daqui, porque ele não é, eu sei que é filho de Agar, ele riu do filho da promessa, então ele não merece. E Abraão falou assim, beleza, vou mandar ele para o deserto, ele morre lá e está de boa. Isaac fez a mesma coisa. Isaac gostava de Esaú e não gostava de Jacó. E Jacó fez a mesma coisa. Gostava de Josué e de Benjamim e não gostava do resto. Então, está vendo como existem comportamentos que se repetem? Será que a gente passa espiritualmente uma herança amaldiçoada? Eu não sei. Mas eu sei que comportamentos se repetem. E a gente precisa olhar com muito carinho, identificar quais são eles, para tentar quebrá-los, tá? Então, eu mudei um pouquinho do livro, porque o livro ele dá muito exemplo pessoal, e eu tive que mudar para os meus exemplos. Quem me conhece, eu acho que o Léo sabe, ele falou assim, nossa, o Isaac é um cara generoso, concorda? Só que a minha psicóloga fala diferente. Ela falou assim, Isaac, em uma sessão de 1 hora, você falou de temas relacionados ao dinheiro 10 vezes. Então, ou seja, eu não sei fazer a conta, mas a cada X minutos você falou algo relacionado a dinheiro. Então, eu entendo que o dinheiro é algo que é muito importante para você e me parece que você se mede muito o seu valor através do dinheiro. E eu achava que eu era um cara generoso. Eu achava que eu era um cara que assim, se eu tiver que pagar, eu pago. Mas eu mensuro muito o meu sucesso, eu mensuro muito a minha segurança através do dinheiro. E adivinha onde eu aprendi isso? Eu vim de uma família de comerciantes. Gente, nossa, quando fala dá uma vontade. E não só isso,
Uma das minhas crises quando eu virei pastor é falar assim, nossa, eu vou deixar os negócios da família, o que meus primos vão pensar de mim? Nossa, será que vou conseguir me sustentar? Então, de fato, toda a minha crise era voltada ao dinheiro. Por quê? Porque para minha família o dinheiro era um negócio muito importante. Dinheiro é uma coisa que sempre foi discutida. Desde pequeno, meu pai sentava comigo e ele falava assim, Isaac, para você, vamos fazer as contas aqui, não, sem zoeira, agora sem zoeira. Eu tinha 7 anos, meu pai ele fazia a somatória de todos os nossos gastos para mim. Falava assim, ó, você faz comum, etapa é esse valor, natação é esse valor, mostrava tudo para mim e ele falava assim, ó, se você quiser ter seu filho, você tem que ganhar pelo menos isso, para você conseguir sustentar uma família. Eu achava que era algo normal, até conversar com muita gente, e grande maioria dos meus amigos não tem a menor ideia do quanto precisa para viver, ou de quanto eles gastam no mês, ou de quanto os pais gastam para sustentar. E para mim era um rolê normal, então o dinheiro sempre fez parte de mim, né? Então, para vocês verem como que influencia. E outra coisa que é muito interessante, vocês me conhecem como alguém muito calmo, certo? E eu olho para o meu pai e falo assim, eu não quero ser igual ao meu pai, porque meu pai é um cara estourado. Mas eu não conhecia um lado meu até, o quê? Eu começar a namorar. Então, quando eu via o meu pai estourando com minha mãe, só porque a minha mãe foi grossa com ele, tipo, minha mãe falava assim, por que você não fez isso? Meu pai, ele estoura, ele explode, ele fica nervoso. Eu olhava para isso e falei, nossa, quanta imaturidade. Até que hoje, quando a Larissa ela é grossa comigo, eu tenho vontade de estourar também. Me dói uma coisa dentro da cabeça, e eu tenho uma vontade de reagir muito grande. E como a gente está só no namoro, eu ainda não tenho coragem. Mas eu acho que no casamento... eu já, várias DRs já falei sobre isso, eu falei, ó, isso tenta não ser grossa comigo, que vai estar tudo certo. Mas eu achava que, não, de verdade, quem de vocês achavam que eu era assim? Eu não tinha a menor ideia, eu mesmo não sabia que eu era assim, até começar. Então, ó, relacionamento é bom, personal trainer de caráter, né? Vai revelar tudo que você precisa mudar, mas enfim. Então, olha só, existem comportamentos dentro de nós que, cara, foi imprimido desde quando a gente nasceu, nossa família pensa assim, a gente consegue distinguir que é pecaminoso? Nem sempre. Esse rolê com o dinheiro, eu não conseguia entender, até nas conversas ela falou assim, Isaac, você está o tempo todo se mensurando, dando seu valor no dinheiro. E é um rolê pecaminoso, porque, sério, eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Um dos meus maiores medos é assim, eu sei que o ramo de flores artificiais não está em alta ultimamente. E um dos meus maiores medos é o seguinte, no dia que isso falir, que não der mais, se não for mais sustentável, minha família inteira já era. Ninguém sabe mais fazer nada, a gente só sabe trabalhar com loja e a gente está perdido. E na minha cabeça é o caos, é o fim do mundo. Assim, já era, minha família vai passar fome, minha família vai... Por quê? Porque eu acho que a minha segurança, eu acho que a segurança da minha família está no dinheiro, está nos negócios, está nas flores artificiais. E é um pecado que eu tenho, porque eu não consigo acreditar que Deus é quem provê segurança, é Deus quem vai prover saúde financeira, é Deus quem vai cuidar da minha família. Então é um rolê que eu tenho, é uma luta que eu tenho uma célula que a gente abriu o coração, e é isso. Por quê? Porque a gente carrega coisas dentro de nós desde o momento que a gente nasceu, tá bom? Então, existem também marcas deixadas pelos nossos pais, por experiências com a cultura, né? A gente passou. Então, pensa comigo, imagina se você é Ismael, o filho mais velho de Isaac, filho de Agar. Você era criança na época. Você riu, porque, sei lá, o Isaac tropeçou e foi engraçado. Você deu uma risada, e a punição que você toma por isso é o quê? É ser deixado no deserto para morrer. Imagina o trauma que isso deve gerar na pessoa.
Imagina o que ele deve pensar. Toda vez que ele, sei lá, acredito eu que ele nunca mais riu na vida. Porque se quando ele riu quando era criança, ele sofreu uma punição tão grande, né? Outra história é assim, por Jacó gostar mais de José e tratar ele muito melhor, os irmãos, não, assim, quando a gente lê na Bíblia, a gente só acha, não, Jacó gostava mais de José. Era só isso. Mas pensa comigo, para todos os irmãos quererem matar um irmão, é porque o negócio era muito grave. Era muito grave mesmo, a ponto de, sei lá, todos os irmãos passarem fome e só José comer. Creio eu que era um rolê muito pesado, assim. Isso deixava marcas, isso acabava afetando a maneira como os irmãos agiam, né? E creio eu que, desde quando a gente é criança, acontecem coisas em nós. Quer dizer que os nossos pais fizeram errado? Não necessariamente. Às vezes a maneira como a gente se relaciona com o próximo gerou algo que nos fez eu me relacionar comigo mesmo de uma maneira não muito boa. Isso acontece. E esses vão ser padrões que a gente vai ter que aprender a entregar para Deus também. Pode passar, Gi. Então, eu queria terminar com a história de José. Quando eu estava mudando a maneira como eu ia dar, eu percebi uma coisa. Que no final eu preparei uma pregação sem querer, né? Eu acho que como eu faço bastante pregação, eu acabo indo para lá. Mas vamos lá, vamos contar a história de José. Para quem estava no acampamento de adolescentes, eu fiz isso, né? Falei, deixa eu contar uma história para vocês. E do nada, o Danielzinho pulava e começava um teatro, assim, né? Era um flash mob de teatro. Só que dessa vez não vai ter isso, tá? Então, se está com expectativas altas, não vai ter. Então, deixa eu contar a história de José para vocês. Acho que todos vocês conhecem, né? José era o filho caçula, né? Porque Benjamim ainda não tinha nascido. Era filha de Raquel, filho de Raquel, né? Então, Jacó gostava muito de José. José, assim, gostava tanto, mimava tanto, a ponto dos irmãos quererem matar ele, certo? Então, a gente sabe a história. A gente sabe que José, ele é vendido pelos irmãos e ele acaba parando no Egito, certo? E lá, ele começa a trabalhar como um servo, ele vai crescendo, ele vira o mandante da casa de Potifar, até que a esposa de Potifar vai lá, tenta tirar uma lasquinha dele, ele fala não, e ele é preso. E ele fica preso por muito tempo fica preso. Daí ele começa a ganhar a confiança do carcereiro, ele começa a cuidar de tudo, e entra duas pessoas lá, né, que é o copeiro e o padeiro. E cada um tem um sonho. E a interpretação de cada sonho é a seguinte: o copeiro ele vai voltar, né, a trabalhar para o rei, e o padeiro ele vai morrer. E acontece exatamente isso. Então José fala assim: copeiro, lembre-se de mim, tá? Fala para o rei fala para o faraó que eu te ajudei e tenta cuidar de mim, porque eu cuidei de você. E ele esquece. O cara esquece. E só quando o faraó tem um sonho que o copeiro ele lembra de José. Mas, resumindo a história, isso eu acho muito bonito. Eu queria abrir a Bíblia em Gênesis 45. E ele vai falar no verso 8, tá? Então a gente sabe, né? José, ele vai lá, ele fala assim: vocês são espiões. Daí um dos irmãos fica lá, ele pede para trazer Benjamim. Aí quando ele traz Benjamim para lá, ele dá o golpe. Ele esconde uma taça na mala de Benjamim e prende Benjamim. E os irmãos ficam desesperados, falam assim: não, de novo não. A gente já perdeu o irmão, o nosso pai quase desfaleceu.
Agora, se ele perder outro filho que ele gosta muito, nosso pai não vai aguentar. Então Judá, ele se levanta e fala assim: cara, me prende, eu posso ser seu escravo para sempre, mas por favor liberta o meu irmão. José, nessa hora, ele não aguenta mais, ele dá um berro e ele revela quem ele é. Fala assim: não, na verdade eu sou irmão de vocês, que vocês venderam. E ele vai falar essa frase aqui, ó. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente dessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrar todo o palácio e governador de todo o Egito. Então, normalmente, quando a gente lê essa passagem, a gente acha assim: nossa, olha só, Deus é um Deus muito bom, é um Deus soberano, é um Deus que pensou na estratégia lá atrás. Pode ser que sim, mas eu acho que o que José está falando aqui é o seguinte: ele está falando assim, ó, o mal que vocês me fizeram foi ruim. Vocês me venderam, eu nunca esperava ser traído pelos meus irmãos. Foi extremamente ruim. Eu sabia que eu não era das melhores eu não sou o melhor irmão, eu não era o melhor irmão de todos. Mas eu não esperava que vocês fariam algo tão ruim contra mim. E José, ele era esse cara que se achava. Ele falava assim: não, todo mundo vai se prostrar diante de mim. E aí ele foi preso, ele foi vendido, foi preso, e ele aprendeu a humildade. Mas ele sabe que o que os irmãos fizeram a ele, não é que assim: ah, não, Deus que falou para os meus irmãos me venderem, para eu estar aqui. Não é isso. É assim, cara, o que vocês me fizeram foi extremamente ruim. Impactou a minha vida de uma maneira horrível. Eu tinha 17 anos, quando eu fui separado. Eu era um filho mimado de 17 anos. Vocês me fizeram separar dos meus pais, viver numa terra estrangeira. Eu tentei começar de novo, e quando estava tudo parecendo dar certo, minha vida desmoronou de novo e eu fui parar na prisão. E foi horrível o que vocês fizeram. Mas eu queria falar uma coisa para vocês: que mesmo com a maldade de vocês, a bondade de Deus foi superior. A bondade de Deus, se comparado à maldade de vocês, é muito maior. E por causa da bondade de Deus, agora todos vocês que me fizeram mal vão ter uma segunda chance de viver também. E olha só, que bonito isso, né? Eu fico pensando como Deus age. E Deus, ele vai vir para nós, vai falar assim: cara, eu sei que existem muitas coisas que te fizeram mal. Eu sei que existem muitos sentimentos que você carrega desde criança, existem muitos pecados que você carrega desde criança. Mas eu quero te falar que a minha bondade, que a minha misericórdia e que o meu amor é muito maior do que todas essas coisas. Então, o que vai te definir, meu filho amado, não será os seus pecados, mas essa nova vida em Cristo que eu vou dar para você. Então, essa história é muito bonita por causa disso. Eu acho que quando a gente entende que não é só Deus mexendo os pauzinhos, mas é a graça e o amor de Deus transbordando na vida não só de José, mas na vida de toda a família, se torna algo muito mais profundo no nosso coração, né? E, Gi, passa por favor. E eu queria só terminar com esse versículo aqui: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Basicamente, o que Paulo está falando aqui, ele fala assim: meus queridos, eu também achava que Cristo era uma pessoa normal. Uma pessoa, sei lá, mais um. Mas não é. Eu entendi que Cristo é o Filho de Deus. E através dele as coisas se reconciliaram. E através de Cristo foi nos dada a oportunidade de termos uma nova criação. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus da reconciliação. O nosso Deus é um Deus que Ele vai olhar para o nosso pecado e falar assim: não, tudo bem, vocês não precisam conquistar a segunda chance. Eu quero dar a segunda chance para vocês. Então, viva essa nova chance que Deus nos dá, né? Então a gente precisa viver, a gente precisa ser nova criação. E para isso, e ser uma nova criação, é praticamente começar do zero. É a gente olhar para os nossos pecados que estão embutidos no nosso coração e falar assim: cara, você não tem mais poder sobre mim. Porque agora o que me define não são vocês, mas é minha nova vida em Cristo Jesus. E é muito interessante, porque para a gente conseguir enfrentar essas coisas enraizadas no nosso coração, vai exigir muita massa cinzenta nossa. Vai exigir a gente parar, refletir, perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, quais são as coisas quais são os pensamentos que eu aprendi com os meus pais, que eu aprendi na minha cultura, que eu continuo praticando, mas são coisas que me levam à morte e não a uma nova vida a Cristo. A gente precisa começar a pensar nessas coisas. Por exemplo, é muito engraçado, né? Quando a gente fala de pornografia para homem, a nossa primeira reação é: normal, todo homem luta com isso, né? Eu lembro de quando eu compartilhei com a minha mãe: nossa, eu tenho lutado contra a pornografia. Minha mãe, ela falou isso, falou assim: normal, todo homem luta contra isso. E é um pensamento que não deveria estar lá, porque a pornografia não faz parte, ela não deveria fazer parte da criação de Deus. Mas para a gente está tão cauterizado que a gente nem se escandaliza, a gente nem luta com a mesma garra que a gente deveria lutar se a gente soubesse que isso não é normal. Então existem muitas coisas na nossa cultura, existem muitas coisas da nossa família que está extremamente enraizada dentro de nós. E agora, pode passar, eu queria que vocês se juntassem, se vocês se sentirem à vontade, né? Tenta pensar, compartilhar, falar assim: por exemplo, o meu foi o do dinheiro, que eu não achava que era um rolê tão grande, até eu começar a falar e a pessoa com quem eu estava falando identificar, né? Então tenta conversar com alguém, faz grupinhos de 4 pessoas, pode ser? Pode compartilhar. E a pergunta de baixo é uma pergunta bem curiosa. Como podemos orar por isso? Porque normalmente a gente só fala assim: Deus me ajuda com isso e acabou, né? Mas a gente podia pensar um pouquinho mais profundo. No meu caso seria assim: Deus, eu entendo que eu meço o meu sucesso e o meu valor por causa do dinheiro. Então, por favor, me liberta disso, porque eu não sei nem por onde começar. Por favor, e tenta ser um pouquinho mais específico, e tenta compartilhar, e depois vamos orar um pelo outro, e é isso aí, tá bom? Então, essas são as perguntas, né? Se a gente consegue identificar algum comportamento ou pensamento pecaminoso que está tão enraizado no nosso coração que a gente nem consegue identificar mais. E depois a gente compartilha como a gente poderia orar, e depois a gente ora, tá bom? Então, vamos tentar fazer grupinhos de 4 pessoas, pode ser? E depois, vou dar 15 minutinhos, e depois a gente termina com uma oração.